Oi, tudo bem? Hoje eu vim aqui para responder uma tag de gravidez. Eu achei bem interessante, eu olhei outros vídeos e essa é a que mais tem vídeos, que são com 10 perguntas. E como eu quero registrar a gravidez, principalmente para mim e para minha filha, poder depois assistir, então eu resolvi responder essa tag, tá? Então são 10 perguntinhas e aí eu vou responder junto e vou gravar para vocês. A primeira diz assim: é sua primeira gravidez? É ou foi sua primeira gravidez? Não, tá? Quando eu casei muito novinha com o pai do meu primeiro filho, eu tenho um filho já, um menino. E antes de engravidar do meu filho, eu tive a minha primeira gravidez mesmo. Ela não evoluiu. Então, assim, eu descobri que estava grávida, fiz um teste. E cerca de 3 semanas depois, eu nem tinha iniciado para Natal, eu tive um aborto espontâneo, com menos de 8 semanas. Aí eu fiquei mais um ano sem engravidar, e depois de um ano eu engravidei do meu filho. E aí a gravidez foi tudo certo, evoluiu certinho. Então essa é a minha terceira gravidez, porém a primeira não evoluiu, tá? O que é muito comum. A primeira gravidez é muito comum, assim, às vezes não evoluir e a mãe ter um aborto espontâneo. Pergunta 2. Como foi que ficou sabendo que estava grávida? Essa pergunta, assim, é bem especial para mim e bem curiosa. Por quê? Se você já assistiu o meu vídeo ali, que tem aqui no canal, que eu conto que eu tenho ovários policísticos e eu fiz um tratamento para engravidar, eu estava tentando engravidar já fazia mais de um ano e meio nessa tentativa. E eu só fui fazer um teste de gravidez mesmo depois que eu fiz esse tratamento. Eu fiz 3 meses de tratamento natural. E aí eu fui fazer o teste porque aconteceu uma situação bem inusitada. Eu tenho um outro local que eu atendo. Eu corto cabelo em outro local de atendimento. E essa pessoa desse local, ela tem 3 filhos. Uma menina e 2 meninos que são gêmeos. E um desses meninos, ele tá sempre lá junto com nós no salão. E num dia, numa segunda-feira à tardinha, e quando eu fui lá nessa pessoa pra falar com ela, uma coisa assim, não me lembro, não fui acho que atender, eu fui lá pra falar com ela. Eu cheguei na casa dela, eu cheguei junto com uma vizinha dela, que eu também já atendi, corto o cabelo dela, e esse filho dela, que tinha 11 anos, chegou perto de mim e colocou a mão na minha barriga e disse assim pra essa vizinha: tu sabia que a Kay está grávida? Ele falou assim. E aí eu olhei pra ele e fiquei meio surpresa e disse assim: tu tá profetizando isso, Otávio? O nome dele é Otávio. E aí ele ficou meio sem jeito porque ele percebeu o que ele tinha falado. E ele disse: ai, por que tu não faz um bebezinho, Casey? Daí eu disse: eu tô fazendo, só que não deu certo ainda. Isso foi numa segunda-feira, no dia 18 de novembro. E aí eu fui pra casa aquela noite e fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Porque a minha menstruação tava atrasada 2 dias, mas eu não tava dando bola porque como eu tinha ovários policísticos, a minha menstruação não era regular. Só que daí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu fiquei pensando, e aí eu pensei assim: não, amanhã eu vou lá e vou fazer um teste de gravidez. Então, no outro dia, dia 19 de novembro, eu fui num posto de saúde. Eu não quis nem comprar um teste de farmácia, porque eu não vou nem gastar dinheiro. Eu vou lá no posto, vou fazer lá, porque eu tenho certeza que eu não tô grávida, só pra tirar isso da minha cabeça. E aí, quando eu vi que o teste vai dar negativo, provavelmente a minha menstruação vai descer. Foi isso que eu pensei. Fui lá, fiz o cadastro, preenchi certinho. Ela me explicou como é que fazia o teste. Perguntou se eu tinha sintomas. Eu disse: eu não sinto nada, eu não tô sentindo nada, eu não acho que eu tô grávida. Eu falei: eu só tô com 3 dias de atraso realmente, mas a minha menstruação não é regular. Eu só quero fazer para descargo de consciência. E aí eu fui no banheiro, fiz xixi no potinho, deu um dedinho. Só deu isso aqui, gente. E aí ela fez, colocou lá o palitinho lá e deu positivo. Quando ela me falou que deu positivo, assim, ó, começou a passar 1001 coisas na minha cabeça.
eu senti um misto, assim, de emoção, de alegria com medo. Tanto que eu saí dali, fui pro meu carro e eu chorava e ria ao mesmo tempo, porque foi muito... Foi um misto de sentimentos que eu senti, sabe? Era algo que eu tava esperando, eu queria, mas quando eu descobri, eu fiquei muito assustada, muito assustada. Então me pegou de surpresa aquele teste, porque eu não esperava. E aí, pra garantir, eu fui lá e fiz um exame de sangue. E aí deu realmente positivo. Então, eu fiquei sabendo assim que eu tava grávida. Número 3. Como você contou pro seu parceiro? Eu descobri numa terça-feira. E aí eu vim pra casa, depois eu fiquei pensando naquilo. Eu pensei como que eu vou falar, como que eu vou contar. E aí eu pensei assim, eu vou esperar uns dias pra contar pra ele. Eu tinha receio que ele fosse ficar nervoso também. Não que ele não quisesse, mas é que, assim como eu fiquei surpresa, eu fiquei pensando que tipo de reação que ele teria. E ao mesmo tempo eu sabia que eu queria gravar a reação dele. E aí, então, no outro dia, na quarta-feira, no início da tarde, eu chamei o meu filho mais velho, né? Meu filho, e eu contei pro meu filho primeiro. E eu disse pra ele, ó, a gente vai sair hoje de noite. E a mãe vai contar pro Gabi, né, que é o meu marido, que não é o pai dele, é padrasto dele. E a mãe quer que tu grave. Aí eu combinei com meu filho, então, que a gente ia num lugar pra comer panqueca. E depois que a gente comesse, eu ia dizer pra ele que eu tinha um presente pra ele. E eu pedi pro meu filho gravar. Desculpa. E foi assim que eu contei. Eu tenho o vídeo dele. A reação dele foi melhor do que eu esperava. Eu achei que ele fosse ficar nervoso. E no fim, não. Ele ficou muito feliz. Ele ficou surpreso, muito surpreso, mas ele ficou muito feliz. Gente, vocês desculpem, mas eu preciso tomar água. Eu já gravei alguns vídeos hoje. E eu tô com a garganta bem seca. Então eu contei pro meu marido numa panquecaria, depois que a gente comeu um rodízio de panquecas, e eu gravei esse momento. Número 4. Como você se sentiu quando descobriu que estava grávida? Bom, eu já falei um pouquinho na pergunta 2, né? Porque o que eu senti foi um misto de sentimentos. Eu senti muita alegria, mas eu senti muito medo. E esse medo, essa insegurança, eu senti por um bom tempo, assim, durante meu primeiro trimestre, durante uma boa parte do segundo trimestre também. Eu me senti assim, não caía a ficha. Essa é a expressão. Demorou muito tempo para cair a ficha, para mim assimilar que eu realmente estava grávida. Principalmente porque as 2 primeiras semanas eu não senti nada, eu fiquei super bem. E aí depois da segunda semana que eu comecei a ter sintomas. Então eu me senti assim, com uma mistura de sentimentos, apavorada e ao mesmo tempo muito feliz e grata. 5. Quando você comprou a primeira roupinha para seu bebê? Como não é minha primeira gravidez, né? A primeira gravidez eu acho que eu fiquei mais ansiosa, eu comprei coisas desde cedo. Eu pensava muito assim, o bebezinho ele cresce muito rápido, né? Eu não quero comprar coisas desnecessárias, até porque a gente vive hoje ainda mais agora, no momento que a gente tá vivendo numa quarentena, no meio de uma pandemia, né? Então a gente tem que ter eu penso que a gente tem que ser muito consciente. E eu pensava muito, muito isso. Eu vou esperar pra comprar, eu vou fazer um chá de bebê, eu vou esperar. E tanto que eu demorei bastante pra comprar. Eu fui comprar a primeira roupinha agora, no segundo trimestre. Deve fazer umas 2 semanas que eu comprei a primeira roupinha. Então eu estava com 24 semanas de gravidez. Então assim, eu demorei bastante pra comprar. Comprei 2 peças de roupa, foi as primeiras 2 roupas que eu comprei num brechó, não comprei nova. E depois dessas 2 peças de roupas que eu comprei no brechó, eu comprei mais peças. Eu não queria comprar muita coisa, mas a gente acaba, tipo assim, se apaixonando, né? E tu vai comprando, vai comprando. Não comprei muitos, mas comprei algumas peças. Mas depois das 24 semanas. Número 6. Como seu corpo reagiu à gravidez? Nas primeiras 2 semanas eu não senti nada,
Tanto que era muito difícil eu assimilar que eu estava grávida. E depois das 2 semanas eu comecei a ter sintomas. Eu sentia enjoo praticamente todos os dias, acordava enjoada, dormia enjoada, porém eu não vomitava. Eu vomitei uma vez só, que foi no 2º trimestre. Eu senti muita fadiga desde o início, no 2º trimestre mais ainda. Então, assim, eu sinto que eu canso mais nessa gravidez. Eu tô ofegante, tanto que eu tô falando aqui. E eu tô me sentindo ofegante, eu tenho já isso já faz um bom tempo. Eu sinto mais cansaço, mais sono. Só que eu não posso dizer que eu tive uma gravidez, tipo, que foi, nossa, parece uma doença. Não, eu tive alguns momentos, principalmente no 1º trimestre, que eu fiquei ruim, mas porque eu tive gripe, eu tive resfriado, eu tive sinusite, eu tive várias coisas juntos que juntou e me deixou muito mal. Mas depois passou e aí vem sintomas de gravidez normal. Os enjoos, né, que diminuíram bastante agora no 2º trimestre, a fadiga, o cansaço, né, e agora eu comecei a sentir bastante dor nas costas, tá? Esses são os sintomas do meu corpo. 7. Você se acha bonita durante a gravidez? Gente, isso eu acho que é muito particular de dia e de roupa. Eu me acho uma grávida bonita, sim. Eu gosto de me olhar no espelho, de ver minha barriga, principalmente agora. Mas tem roupas que eu coloco que eu não me sinto bonita, que eu não me sinto bem. E parece assim, ó, que é muito mais difícil tu achar uma roupa que fique legal em ti. Então, assim, como a gente tá nesse clima de pandemia, eu tô muito em casa, eu praticamente não tô me arrumando. Então eu tô um pouco mais desleixada. Mas não que eu me ache feia, não me acho feia. Eu acho minha barriga linda, principalmente agora, nessa fase que ela tá, né? Mas eu tenho momentos que eu me acho uma bruxa. E eu acho que isso é normal, né? Tem momentos que a gente se acha mais bonita, tem momentos que a gente não tá bem, não tá legal e nem tá afim de se arrumar. Tá afim de ficar de pijama o dia inteiro. 8. Você tem preferência por sexo? Ou você tinha preferência por sexo? Sim, eu tinha preferência por sexo. Quando eu engravidei do meu filho, eu tinha preferência por sexo também. Eu tinha certeza que era um menino. Quando eu engravidei agora a 2ª vez, eu achava que era uma menina também. Que eu achava que era uma menina. E eu tinha preferência por ser uma menina. Porque eu já tinha um menino e eu queria ter uma menina. Eu não vou ser hipócrita de falar que eu não tinha preferência, tá? Eu tinha. E eu tinha, assim, aquele sentimento de mãe, aquela coisa de sexto sentido. Eu achava que era uma menina. E é uma menina, tá? 9. Como você imagina seu bebê? Eu acho muito curioso isso, porque eu comento isso com as pessoas mais próximas, inclusive com meu marido, de como eu acho que ela vai ser. Eu acho que a minha bebê vai ser uma nenê pequena, não vai ser um bebê grande, gordo, né? Vai ter uma pele clara, né? Vai ter um cabelinho castanho, que ela vai ser bem cabelo. Eu acredito que ela vai nascer com bastante cabelo. E logo que começar a crescer o cabelo dela, ela vai ter cachinho. Eu imagino ela cabelo castanho claro, com cabelo cachedinho. Eu imagino ela com um olho bem grande, bem redondo. Sabe aqueles olhos de bolita? Assim que eu imagino ela com o olho bem arregalado. Com a boquinha parecida com a minha, o narizinho parecido com o meu. E a estrutura de rosto parecida com o meu. Bochechudinha, clarinha. Assim que eu imagino ela fisicamente. E 10. O que é ser mãe pra você? É uma pergunta bem difícil, assim, porque o que é ser uma boa mãe pra mim, eu penso, sabe? Porque ser mãe, várias pessoas podem ser mãe, mas eu acho que uma boa mãe é aquela pessoa que coloca realmente a necessidade do outro, né, em primeiro lugar, porque quando a gente é mãe, a gente esquece um pouco da gente, a gente prioriza aquela criança, aquele bebê por um bom tempo. Então, a gente acaba se excluindo de algumas coisas em função do bebê. Tu prioriza, tu dá amor para aquele ser que ele não te retribui,
porque no início ele não vai te retribuir e tu vai amar, tu vai proteger, é sentir realmente um pedaço de ti, assim, fora do teu corpo, sabe? Eu acho que ser mãe nos torna pessoas mais humanas, mais sensíveis, né? A gente consegue ter mais empatia pelas coisas. E principalmente, assim, eu acho que quando tu é mãe, quando tu é pai, e acho que isso também inclui com pai, tu consegue entender um pouco mais sobre o amor de Deus, sabe? Sobre o quanto que existe um Deus maravilhoso, um ser grandioso que nos ama tanto, independente daquilo que a gente faça, daquilo que a gente seja. Porque mesmo quando o teu filho ele vai aprontar pra ti, ele vai te desobedecer, ele vai te tirar do sério, tu não vai deixar de amar ele, sabe? Então, assim, ele é um amor, assim, tão grande, tão maravilhoso, né? Que nos torna, assim, tão vulneráveis, que eu acho que só quem é mãe pra poder entender, né? Eu fui mãe bem nova do meu primeiro filho, eu tô sendo agora mãe com outra cabeça, com outra maturidade. Então, muita coisa é diferente pra mim agora. Eu consigo entender, assim, com muito mais clareza outras coisas. Então, hoje eu penso, assim, que ser mãe é uma dádiva de Deus, é uma bênção, né? Quando Deus te abençoa com um filho, Ele tá te colocando nas tuas mãos a confiança e a capacidade que tu tem de criar aquela criança. E eu acho que isso é uma dádiva de Deus. Era isso, gente. Essa foi a tag. Espero que vocês tenham gostado. Quem é mamãe aí, quem tá de repente nessa mesma fase que eu, comenta aqui embaixo, né? Se você também sentiu esses pânicos. Gente, eu tinha medo de tudo. Agora passou um pouco, mas eu fiquei apavorada, angustiada. E eu acho que quando a gente fica mais velha, a gente tem esse maior medo de tudo. Mas espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijão pra vocês e fiquem com Deus.